Quando a mente de um filho começa a perder paz, a mãe percebe antes de conseguir explicar. É um olhar diferente, uma irritação fora do normal, um silêncio que pesa, uma tristeza escondida ou uma agitação que não passa. E talvez você esteja vendo sinais no seu filho, mas não sabe o que está acontecendo por dentro. Esta oração é para a mãe que sente que existe uma batalha acontecendo na mente do filho, mesmo quando ele não consegue falar, não quer falar ou nem sabe colocar em palavras o que sente. A palavra diz em Romanos 12:2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E em Filipenses 4:6-7, Deus promete uma paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Também em Provérbios 4:23, a Bíblia nos ensina a guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então hoje nós vamos orar pela mente do seu filho. Não como quem vive em pânico, mas como uma mãe que entende que nem toda guerra aparece no rosto. Há pensamentos que ele talvez esconda. Há medos que talvez ele disfarce. Há pressões que talvez ele não saiba explicar. Antes de orarmos, escreva nos comentários o nome do seu filho com a frase: A mente do meu filho pertence ao Senhor. Faça isso como um ato de fé, de uma mãe que está colocando diante de Deus aquilo que os seus olhos nem sempre conseguem ver. Agora, ore comigo. Senhor meu Deus, eu entro na tua presença como mãe e coloco diante de ti a mente do meu filho. Eu não consigo ver tudo o que se passa dentro dele. Não sei todos os pensamentos que chegam, todas as preocupações que ele carrega, todas as palavras que ficaram presas por dentro e todas as dores que ele talvez tenha aprendido a esconder. Mas o Senhor vê. O Senhor conhece o lado de dentro, conhece o que ninguém percebe e entende até o silêncio que eu não consigo traduzir. Pai, eu te peço que visites a mente do meu filho com a tua paz. Não uma paz passageira, que depende de tudo estar bem ao redor, mas a paz que a tua palavra promete, aquela que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Há momentos em que eu tento ajudar e não sei como. Eu pergunto. Ele não responde. Eu observo, mas não entendo. Eu sinto que algo pesa, mas não consigo alcançar. Por isso eu te peço. Chega onde minha voz de mãe não consegue entrar. O Senhor sabe quando meu filho sorri por fora, mas por dentro está cansado. Sabe quando ele se irrita sem conseguir explicar o motivo. Sabe quando se fecha, quando se compara, quando se sente insuficiente, quando carrega culpa, medo ou vergonha. Eu posso perceber sinais, mas só tu conheces a raiz. Então toca na raiz, Senhor. Não apenas no comportamento que aparece, mas no lugar escondido onde a dor começou a crescer. Eu peço que toda mentira que tenta se alojar na mente do meu filho perca força diante da tua verdade. Se ele tem acreditado que não é amado, que não é capaz, que não tem valor, que não vai vencer ou que ninguém se importa, sopra sobre ele uma lembrança santa. Faz a tua voz ser mais forte do que as vozes que acusam, confundem e diminuem. Que ele não seja guiado por pensamentos que roubam a paz e apagam a esperança. Senhor, guarda meu filho das pressões que ele talvez não consiga explicar para mim. Existe um peso no mundo que entra devagar. Comparação, cobrança, necessidade de parecer bem, vontade de pertencer, medo de ficar para trás. Às vezes isso aparece como silêncio. Às vezes aparece como resposta dura. Às vezes aparece como isolamento, distração demais ou uma inquietação que não passa. Me dá discernimento para não tratar apenas o sintoma e esquecer que pode haver uma dor pedindo socorro. Eu também peço perdão pelas vezes em que minha preocupação virou cobrança. Às vezes eu quero proteger tanto que falo de um jeito que fecha a conversa. Às vezes eu percebo uma mudança, mas entro pelo caminho do medo e não da sabedoria. Me ensina a ser uma mãe que enxerga além da aparência, que sabe chamar para perto sem sufocar, que sabe perguntar sem interrogar, que sabe corrigir sem esmagar. Pai, renova a mente do meu filho pela tua palavra.
Que pensamentos de confusão não encontrem morada dentro dele. Que ideias que parecem normais, mas afastam da paz, sejam confrontadas pela tua luz. Que ele comece a perceber o que faz mal, o que pesa, o que altera o coração, o que muda seu jeito de falar, de pensar e de se ver. Dá ao meu filho uma sensibilidade nova para reconhecer quando algo está roubando a presença de Deus de dentro dele. Cuida também do que ele consome em silêncio. O que entra pelos olhos muitas vezes desce para a alma. O que parece brincadeira pode virar comparação. O que parece distração pode alimentar ansiedade. O que parece apenas conteúdo pode ensinar medo, malícia, revolta ou frieza. Eu não quero viver desconfiada de tudo, Senhor, mas quero ser uma mãe acordada espiritualmente. Mostra-me como orientar sem entrar em guerra, como colocar limites sem perder o coração do meu filho. Se existem conversas, ambientes ou influências mexendo com a mente dele, revela com misericórdia. Não permita que meu filho se acostume com aquilo que tira sua paz. Não permita que ele chame de normal o que está deixando seu coração pesado. Antes que uma ideia errada crie raiz, antes que uma mentira vire identidade, antes que uma dor escondida vire distância, toca no profundo e traz luz. Senhor, eu sei que nem toda batalha da mente é visível. Há preocupações que meu filho talvez carregue sem contar. Há pensamentos ruins que assustam. Há medos que ele tenta disfarçar para não parecer fraco. Há dias em que ele pode se sentir sozinho mesmo cercado de pessoas. Nesses lugares, Pai, eu te peço que a tua presença seja real. Que meu filho perceba que não precisa enfrentar tudo calado, nem esconder de ti aquilo que pesa por dentro. Dá descanso à mente do meu filho. Que ele consiga respirar sem carregar o mundo dentro da cabeça. Que o sono dele seja guardado. Que a noite não seja um lugar de medo, pensamentos acelerados ou angústias escondidas. E se durante o dia ele tem vivido com a mente cheia demais, ensina-o a encontrar refúgio em ti, não em distrações que aliviam por um momento, mas depois deixam a alma mais vazia. Eu peço, Senhor, que o coração dele seja protegido de comparações. Que meu filho não viva se medindo pela vida dos outros, pela aparência dos outros, pelas conquistas dos outros, pela aprovação dos outros. Mostra a ele que a identidade dele não precisa nascer do olhar das pessoas. A identidade dele está em ti. Ele não é definido por comentários, rejeições, notas, resultados, aparência, erros passados ou fases difíceis. Ele é uma vida preciosa diante do Senhor. Pai, também cuida da forma como eu falo com meu filho. Que minhas palavras não se tornem peso a mais dentro da mente dele. Eu não quero plantar medo onde deveria plantar direção. Não quero plantar culpa onde o Senhor quer trazer arrependimento e cura. Não quero ferir tentando corrigir. Dá-me uma boca sábia, um coração paciente e olhos atentos para perceber o momento certo de falar. Quando eu não souber como ajudar, me ensina a orar primeiro. Quando eu tiver vontade de controlar tudo, lembra-me de que o Senhor continua sendo Deus. Quando eu sentir medo do que pode estar acontecendo dentro do meu filho, me dá calma para agir com discernimento. Eu não quero ser movida pelo pânico. Quero ser guiada pelo Espírito Santo. Senhor, visita os pensamentos do meu filho com verdade. Onde houver confusão, traz direção. Onde houver peso, derrama alívio. Onde houver culpa, mostra o caminho do arrependimento sem destruição. Onde houver vergonha, cobre com misericórdia. Onde houver vontade de desistir, sopra a vida. Eu peço isso não como uma mãe que tem controle, mas como uma mãe que confia no teu alcance. Que a mente do meu filho não seja terreno livre para medo, mentira, acusação, vício, comparação ou desespero. Que a tua palavra encontre espaço dentro dele. Mesmo que ele não esteja ouvindo tudo o que eu digo, que aquilo que já foi plantado com fé volte à memória no tempo certo. Uma frase, uma oração, um versículo, uma lembrança da tua bondade pode ser o começo de um retorno por dentro.
Eu também oro pela paz dentro da nossa casa. Que o ambiente onde meu filho vive não aumente a confusão que ele já carrega. Se houve gritos, pressões, cobranças excessivas, palavras impensadas ou distâncias que cresceram sem percebermos, começa a restaurar. Que a nossa casa seja um lugar onde a verdade possa ser dita sem medo, onde o erro seja tratado com firmeza, mas também com amor, e onde meu filho encontre espaço para respirar. Senhor, eu entrego a Ti a parte do meu filho que eu não consigo alcançar. Aquilo que ele não fala, aquilo que ele disfarça, aquilo que ele sente e nem sempre entende. Aquilo que eu percebo apenas pelos sinais. O Senhor conhece cada detalhe e não se perde dentro daquilo que para mim parece confuso. Por isso, eu descanso no Teu cuidado. Neste momento, eu falo o nome do meu filho diante de Ti. O Senhor conhece esse nome, conhece essa mente, conhece essa história e conhece tudo o que ainda está em formação. Eu apresento meu filho diante do Teu altar e peço: guarda a mente dele em Cristo Jesus. Renova os pensamentos dele pela Tua palavra. Traz paz onde existe guerra por dentro. Traz clareza onde existe confusão. Traz verdade onde alguma mentira tentou criar morada. Eu declaro que a mente do meu filho pertence ao Senhor. Os pensamentos dele não estão fora do alcance de Deus. A paz de Cristo pode guardar aquilo que eu não consigo proteger com minhas mãos. A palavra do Senhor pode renovar aquilo que o mundo tentou confundir. A presença de Deus pode alcançar meu filho, mesmo nos lugares onde minha voz não entra mais. O medo não vai governar minha oração. A culpa não vai calar minha intercessão. A ansiedade não vai decidir o futuro do meu filho. Nada do que tenta prender a mente dele terá a palavra final. A palavra final pertence ao Senhor. Hoje, eu entrego meu filho a Ti com fé. Entrego a mente, o coração, os pensamentos, as emoções, as pressões e tudo aquilo que está escondido aos meus olhos, mas revelado diante de Ti. Eu recebo descanso como mãe, porque sei que não estou orando sozinha. O Espírito Santo me ajuda, a Tua palavra me sustenta, e o Teu amor alcança meu filho por inteiro. Recebe esta oração, Senhor. Recebe meu clamor pela mente do meu filho. Que a paz de Cristo guarde o coração e a mente dele, hoje e todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários. A mente do meu filho pertence ao Senhor. Inscreva-se no canal para orar sempre pelos seus. Aqui é um lugar seguro, sem julgamentos, para você voltar sempre que precisar colocar seu filho diante de Deus. Uma mãe que ora, nunca ora sozinha.